Meu nome é Ana Cláudia E o meu nome é Derek. e nós falaremos nesse vídeo sobre a anatomia do telencéfalo. O sistema nervoso origina-se da ectoderme, que é o folheto exterior que reveste o embrião. Durante o processo de desenvolvimento do embrião, a ectoderme sofre uma invaginação e dá origem à goteira neural, que se fecha e forma o tubo neural. A partir do tubo neural é formada a medula espinhal e 3 outras vesículas que originam as estruturas do sistema nervoso central. A primeira é denominada prosencéfalo, que também é chamada de encéfalo anterior. A segunda é o mesencéfalo, ou encéfalo médio. A terceira é conhecida como rombencéfalo, ou encéfalo posterior. O prosencéfalo forma o telencéfalo e o diencéfalo, estruturas que compõem o cérebro. O mesencéfalo continua sendo mesencéfalo. O rombencéfalo se subdivide em metencéfalo, o qual forma a ponte e o cerebelo, e mielencéfalo, o qual forma o bulbo. Durante o desenvolvimento embrionário, o córtex se expande em maior proporção que a substância branca subjacente, o que faz com que se enrole e dobre-se sobre si mesmo, formando giros e sulcos característicos do cérebro de um mamífero. Então, a maioria da nossa substância cinzenta está, na verdade, escondida nos sulcos cerebrais. O telencéfalo compreende os 2 hemisférios cerebrais e uma pequena parte mediana situada na porção anterior do terceiro ventrículo. Os 2 hemisférios cerebrais são incompletamente separados pela fissura longitudinal do cérebro, cujo assoalho é formado por uma larga faixa de fibras comissurais, o corpo caloso. O corpo caloso é o principal meio de união entre os 2 hemisférios. Os hemisférios cerebrais possuem cavidades, os ventrículos laterais direito e esquerdo, que comunicam com o terceiro ventrículo pelos forames interventriculares. Os lobos cerebrais recebem o nome de acordo com a sua localização em relação aos ossos do crânio. São 5, sendo eles os lobos frontal, temporal, parietal, occipital e o lobo da ínsula, que é o único não relacionado a nenhum osso do crânio, pois se situa profundamente no sulco lateral. Em cada hemisfério cerebral, os 2 sulcos mais importantes são o sulco lateral, também conhecido como sulco de Sylvius, e o sulco central, também chamado de sulco de Rolando. O sulco lateral divide o lobo frontal e parietal do lobo temporal, e o sulco central separa os lobos frontal e parietal, sendo ladeado por 2 giros paralelos, o giro pré-central, envolvido com funções motoras, e o giro pós-central, relacionado com a sensibilidade. Há ainda, na face medial do hemisfério, o sulco parieto-occipital, que separa o lobo parietal do occipital. Cada hemisfério possui 3 faces: a face superolateral ou convexa, a face medial ou plana e a face inferior ou base do cérebro. Neste vídeo, daremos ênfase à face superolateral. No lobo frontal, identificam-se 3 sulcos: o sulco pré-central, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Entre o sulco central e o sulco pré-central está o giro pré-central, onde se localiza a área motora principal do cérebro. Acima do sulco frontal superior, continuando na face medial do cérebro, localiza-se o giro frontal superior. Entre o sulco frontal superior e sulco frontal inferior está o giro frontal médio. Abaixo do sulco frontal inferior está o giro frontal inferior. Este último é subdividido pelos ramos anterior e ascendente do sulco lateral em 3 partes: a parte orbital, a parte triangular e a parte opercular. O giro frontal inferior do hemisfério cerebral esquerdo é denominado giro de Broca, onde se localiza, na maioria dos indivíduos, o centro cortical da palavra falada. O lobo temporal apresenta na face superolateral do cérebro 2 sulcos principais.
o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Entre o sulco lateral e o sulco temporal superior está o giro temporal superior. Entre o sulco temporal superior e o temporal inferior situa-se o giro temporal médio. Abaixo do sulco temporal inferior localiza-se o giro temporal inferior, que se limita com o sulco occipito temporal. O lobo parietal apresenta dois sulcos principais, o sulco pós-central e o sulco intraparietal. Diferentemente dos outros lobos, o lobo parietal apresenta um giro e dois lóbulos. O giro pós-central se localiza entre o sulco central e o sulco pós-central. É nele onde encontramos uma das mais importantes áreas sensitivas do córtex, a área somestésica. O lóbulo parietal superior se localiza superiormente ao sulco intraparietal e o lóbulo parietal inferior inferiormente ao sulco intraparietal. Neste, descrevem-se dois giros, o giro supramarginal e o giro angular. O lobo occipital ocupa uma porção relativamente pequena da área superolateral do cérebro, onde apresenta pequenos sulcos e giros irregulares e inconstantes. Os principais sulcos e giros desse lobo são visualizados na face medial do cérebro. O lobo da ínsula é visualizado afastando-se os lábios do sulco lateral. A ínsula tem forma cônica e seu ápice, voltado para baixo e para frente, é denominado límen da ínsula. Neste lobo temos dois sulcos principais, o sulco central da ínsula e o sulco circular. O sulco circular da ínsula circunda a ínsula na sua borda superior. Localizados posteriormente ao sulco central da ínsula estão os giros longos da ínsula, e anteriormente ao sulco central da ínsula, os giros curtos da ínsula.